Bem-vindos à aula de homeostase na membrana biológica. Inicialmente, temos que definir o que é a homeostase. Então, homeostase é um equilíbrio dinâmico. O que isso vai acarretar na membrana biológica? Em que os íons no meio intracelular, tanto positivo quanto negativo, são iguais. Ou seja, se eu tiver 1000 íons positivos no meio intracelular e esse meio está em homeostase, eu também vou ter 1000 íons negativos. Se eu for comparar o meio extracelular e o meio extracelular também está em homeostase, se eu tiver 4000 íons positivos, eu também vou ter 4000 íons negativos. Então, homeostase é o equilíbrio dinâmico em que os íons positivos e negativos têm a mesma quantidade no meio intra e no meio extracelular. Agora, qual é a consequência disso? Se eu comparar o meio intra e o meio extra, e a quantidade de íons, tanto positivos quanto negativos, forem diferentes, a DDP, que é a diferença de potencial, ela vai ser diferente de zero. Agora, se a quantidade de positivos forem iguais tanto no meio intra quanto no meio extra, e a quantidade de íons negativos tanto no meio intra quanto no meio extra forem iguais, a DDP, ou seja, a diferença de potencial, ela é igual a zero. Isso aqui é extremamente importante para analisar se o íon ele tem uma tendência de sair da célula ou se esse íon tem uma tendência de entrar na célula. Vamos observar esses dois conceitos, tanto de homeostase quanto de DDP, nesses exercícios. Então, primeiro, determine se o sistema há ou não homeostase e, além disso, se a DDP é igual ou diferente de zero. Primeira coisa, para ter homeostase, a quantidade de íons positivos tem que ser iguais à quantidade de íons negativos, tanto no intra quanto no extracelular. Então, se eu for observar aqui, os positivos eu tenho 20 sódios e 50 potássios. Então, se eu somar aqui, eu tenho 70 positivos. Em contrapartida, os negativos, eu tenho 50 de cloro e 20 de HCO3-. Se eu somar aqui, também dá 70 negativos. Então, a quantidade é igual. Então, a princípio, tem homeostase. Agora eu tenho que analisar o meio extra. Eu tenho 100 do sódio e 50 de potássio. Somando, resulta em 150 positivos. Comparando o cloro e HCO3-, se eu somar, resulta em 150 negativos. As duas quantidades são iguais. Então, nesse exercício, há homeostase. Agora, vamos analisar a DDP. Se eu comparo o sódio, tanto no meio intra quanto no meio extra, a quantidade já é diferente. Então, o primeiro já é diferente, nem preciso analisar os seguintes. A DDP é diferente de zero. Para que a DDP fosse igual a zero, os íons de sódio, os íons de potássio, de cloro, de HCO3-, tanto no meio intra quanto no meio extra, deveriam ser iguais em quantidade. No segundo exercício, faremos as mesmas análises
Então, no meio intra, nós temos 20 e 50 de íons positivos, resultando em 70. Nos negativos, nós temos 50 e 20, 70 também. Então, o primeiro está em homeostase. Analisando o meio extra, somando, nós temos 70 positivos. E os negativos, nós temos também 70 negativos. Então, também está em homeostase. Então, há homeostase nesse exercício. Agora, comparando as DDPs. Então, o sódio tem a mesma quantidade, o potássio tem a mesma quantidade, o cloro tem a mesma quantidade e o HCO3- também tem a mesma quantidade. Ou seja, a DDP é igual a zero. Num terceiro exercício, fazendo as mesmas análises, então comparar o meio intra, então os positivos, nós temos 70 e os negativos, nós temos 120. Aqui não tem homeostase. Não preciso nem analisar o meio extracelular. Então, só com o primeiro, eu já consigo deduzir que não há homeostase. Agora, comparando a DDP, então o primeiro, que é o sódio, tem a mesma quantidade, o potássio também, o cloro também e o HCO3- também. Então, se é a mesma quantidade em todos, então a DDP é igual a zero. Num quarto exercício, então vamos analisar tanto a homeostase quanto a DDP. Então, comparando os íons positivos, 70. Comparando os íons negativos, 120. Já no primeiro, eu sei que não há homeostase. Então, se um meio já não está em homeostase, eu já concluo que não há homeostase em todos eles. Agora, comparando cada íon, eu já iniciei pelo sódio, que tem quantidades diferentes. Então, a DDP é diferente de zero. Eu não preciso nem comparar o potássio, o cloro e o HCO3-. Se um deles já for diferente, tanto no meio intra quanto no extra, eu já deduzo que a DDP é diferente de zero. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas acerca deste tema, entre em contato com o professor.